Senhor presidente, senador Romero Jucá, meu colega de partido, falando em partido, daqui a alguns minutos nós vamos até a convenção do MDB Jovem, onde senadores, o vice-presidente da República, Michel Temer, delegados do Brasil inteiro se encontram, inclusive os militantes de Roraima. Senhor presidente, teremos amanhã também uma convenção nacional do nosso partido, PMDB, que é o maior partido do Brasil. Mas não é esse o assunto que me traz à tribuna no dia de hoje. É importante, senhor presidente, nós termos uma noção do tamanho do Brasil, de entendermos esta sexta maior economia do mundo, entendermos o porquê chegamos a tanto, entendermos que o Brasil é um país extremamente jovem, um Brasil não é de 1500, o Brasil é da redemocratização que vem com a Constituição de 88. Lógico que nós avançamos muito no Brasil até ali, mas economicamente nós começamos a mudar a partir de 88. E é sobre isso que eu venho falar hoje na tribuna, sobre a economia do Brasil. Na manhã de terça-feira passada, foi eleita na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal a nova mesa diretora dos trabalhos para o biênio 2013-2014. O senador Lindbergh Farias foi eleito presidente da CAI e eu tive a honra de ser indicado pelo meu partido, o MDB, o PMDB, e ter meu nome aprovado pelos meus pares para exercer o cargo de vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Antes, porém, de discorrer sobre as perspectivas para os próximos 2 anos na Comissão de Assuntos Econômicos, cumpre exaltar o excelente trabalho realizado pelo nosso querido senador Delcy de Amaral no biênio 2011-2012 e pelo senador Lobão Filho como vice-presidente naquela comissão. Senhoras e senhores senadores, no momento em que o Senado Federal inicia uma nova sessão legislativa, a agenda econômica nacional cresce em importância e merece mais a nossa atenção. Em verdade, desde a crise de 2008, talvez um pouco antes disso, mas especificamente a partir de 2008, o debate econômico toma conta do noticiário mundial. Nós sabemos bem e ouvimos muito sobre a crise nos Estados Unidos, nós que tínhamos aquele país como uma pedra que inquebrável, e nós vimos que com toda aquela solidez, ainda assim era frágil. Mas, senhor presidente, a procura de soluções para o que se caracterizou como a pior crise financeira desde 1929, tem demandado extraordinários esforços de governos e economistas ao redor do planeta. No Brasil, não tem sido diferente. Aliás, a grande diferença é que, contrariando as turbulências anteriores de repercussão mundial, aonde o Brasil sofria, e muito, talvez mais do que todos os outros países, quando o impacto interno foi devastador, em muitos casos, na história recente, nós estamos presenciando algo diferente. Até o momento, a economia brasileira mantém-se sólida. Mesmo pós-crise dos Estados Unidos em 2008 e agora essa crise enorme também que ainda assola a zona do euro. Pois com o mesmo crescimento, mesmo com o crescimento abaixo de 1% em 2012, não podemos deixar de considerar outras variáveis macroeconômicas bastante positivas no período, como a taxa de desemprego em torno de 5,5% no Brasil, praticamente pleno emprego. Ou seja, se compararmos com alguns países, mesmo os Estados Unidos, que chega perto de 8%, mas países, por exemplo, a Grécia, 27% de desemprego, a Espanha 26% e outros tantos países da Europa
com desemprego acima de 20%. E também, se fizermos a seguinte análise, a relação dívida-PIB, que no Brasil chega em torno de 35%, e são dezenas de países em torno do planeta que ultrapassam os 100%. Os Estados Unidos da América, nós estamos acompanhando no debate econômico mundial a briga do governo federal, do presidente Obama com o Congresso Nacional, para aumentar ainda mais a sua capacidade de tomar dinheiro emprestado, de aumentar a sua dívida. Lá, a dívida PIB já é superior a 100%. E o Brasil não chega a 35%. A dívida PIB. Senhor presidente, se nós analisarmos as reservas internacionais, no Brasil, nós temos hoje 380 bilhões de dólares em reserva. A maior de todos os tempos neste país. E se nós considerarmos, senhor presidente, que somos hoje o terceiro maior credor dos Estados Unidos, o Brasil é o terceiro maior credor dos Estados Unidos da América hoje, atrás tão somente da China e do Japão. Nós que éramos refém do FMI até poucos anos, vivíamos as regras do Fundo Monetário Internacional pelas dívidas que tínhamos perante aquele fundo. Este é o Brasil, Brasil recente, mas um Brasil forte. E é esta reflexão que eu trago hoje à tribuna. Ou seja, senhor presidente, é indiscutível o êxito do governo brasileiro de evitar que a crise internacional produzisse reflexos ainda mais danosos ao mercado financeiro e ao mercado doméstico, especificamente. Isso não significa dizer que não haja desafios e obstáculos significativos a serem enfrentados para que a economia brasileira mantenha a solidez e possa retomar os patamares mais elevados de crescimento. Daí a importância da Comissão de Assuntos Econômicos, na promoção de debates e, sobretudo, na votação de matérias que promovam a eficiência e a melhora do nosso ambiente econômico. Em seu primeiro pronunciamento, como presidente eleito da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, o senador Lindbergh Farias apresentou alguns pilares de trabalho na comissão. O primeiro tema a ser tratado será a questão do Pacto Federativo. Tão falado, tão comentado, tão preocupante para nós brasileiros e para os estados e as unidades federativas também como municípios. Aliás, nada mais adequado, tanto pela urgência do tema, quanto pelo fato de que as principais medidas legislativas já estão em curso. Temos a reforma do ICMS, que será abordada através do projeto de resolução do Senado Federal número 1 de 2013, originário do Poder Executivo e cuja relatoria é de responsabilidade do competente senador Delcy Amaral. Trata-se da unificação das alíquotas do ICMS, uma das mais antigas demandas do setor produtivo nacional. A continuação, portanto, do aprimoramento e da simplificação do nosso sistema tributário. Juntamente com a apresentação da resolução, o governo federal já editou a medida provisória 599 de 2012, que trata da compensação financeira de eventuais perdas de arrecadação decorrentes da unificação das alíquotas do ICMS e cria o Fundo de Desenvolvimento Regional. Ou seja, em alguns meses, o Senado Federal, em conjunto com a Câmara dos Deputados, poderá dar uma resposta muito significativa à sociedade brasileira no que se refere ao fim da famigerada guerra fiscal, que tanto dificulta a vinda de investimentos estrangeiros ao Brasil. Estamos acostumados a ouvir que empresas não se instalam no Brasil por conta desta dificuldade de saber em qual estado se instalar
quais são as vantagens daquele Estado e quais são os benefícios que pode causar aquele Estado, mas e como vai se relacionar com o restante da federação. Essas dificuldades acabam atrasando o desenvolvimento do nosso país. Outro tema ligado ao Pacto Federativo corresponde à repactuação da dívida dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Já tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 238 de 2013, que, além de propor novos índices de correção para as dívidas, altera o quórum de votação para as votações do CONFAS. Outro avanço significativo para a Federação Brasileira. Ainda temos, senhor presidente, o debate com data marcada para a votação no plenário do Senado, em 19 de março, está prevista, em torno dos novos critérios para a distribuição do FPE, o Fundo de Participação dos Estados. Trata-se, portanto, de uma agenda legislativa intensa e muito importante para conferir maior funcionalidade ao sistema tributário nacional e ainda aprimorar o nosso pacto federativo. O segundo ponto destacado na fala do senador Lindbergh é também ressaltado em meu breve pronunciamento naquele dia da eleição. Foi o incentivo à competitividade no país. Tenho falado permanentemente que nosso maior desafio é exatamente reduzir o absurdo custo Brasil, problema disseminado em nossa economia através da nefasta corrupção, da inexplicável burocracia, das limitações em nossos modais de transportes, do custo do nosso dinheiro, da elevada e complexa carga tributária, e outros fatores que impactam, senhor presidente, diretamente no custo dos produtos consumidos pelos brasileiros, ao ponto de nós fazermos uma comparação simples. Quanto custa um automóvel com a mesma qualidade na Europa e nos Estados Unidos? Quanto custa no Brasil? Se nós compararmos os Estados Unidos e o Brasil, é praticamente o dobro. O custo de um automóvel no Brasil, o custo da mão de obra nos Estados Unidos é mais barato do que no Brasil? Não, não é. Não tenho dúvida disso, que um operário que trabalha numa montadora nos Estados Unidos ganha igual ou maior do que um operário que ganha no Brasil. Precisamos entender onde é que está essa diferença. Está na carga tributária, está na burocracia, está em muitos fatores e é este o nosso grande desafio. Enfim, os gargalos e as mazelas são conhecidas. Resta enfrentá-los. E a CAI certamente terá o papel relevante neste processo. Devo reconhecer que o governo federal tem apresentado algumas soluções aos problemas. É o caso das inúmeras medidas de desoneração fiscal e tributária, a redução das tarifas de energia, os programas de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, e aqui temos uma medida provisória tratando da questão portuária no Brasil, ou ainda algumas medidas para desburocratizar os processos para gerar o desenvolvimento. Sou favorável, senhor presidente, a todas as iniciativas citadas e espero que o Congresso Nacional possa acelerar, dando as contribuições e realização aos aprimoramentos que julgar necessários, com a maior brevidade possível. A verdade, senhoras e senhores senadores, meus caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, é que o Brasil se tornou um país caro. E a nossa competitividade em vários setores é pouco expressiva. Vivemos um mundo globalizado e cada vez mais competitivo. A tendência no curto prazo é de ainda mais competição, especialmente depois das principais economias da Europa saírem da crise, depois de reduzirem os seus custos e aumentarem as suas produtividades. Neste ano, senhor presidente,
senador Romero Jucá. Encerrando, faço a seguinte reflexão. O Brasil completa 25 anos da sua mais recente Constituição, a Constituição de 88. 25 anos de existência. E desde então, sua capacidade, a capacidade brasileira, superou várias etapas, como, por exemplo, as eleições diretas. Conquistamos a estabilidade econômica, a sonhada moeda forte, agora temos a inclusão social, a elevação do poder de compra dos brasileiros, especialmente dos mais pobres. Mais ainda, temos que enfrentar, agora, neste momento, os gargalos da infraestrutura, o desafio da competitividade e da eficiência do país. Se nós assim não o fizermos, nós que somos um país de zona tropical, onde produzimos o ano inteiro, vamos perder em competitividade para os norte-americanos ou para os europeus, que a vaquinha tem que ser presa num celeiro durante o inverno, senão morre congelada no campo. Nós, se não adotarmos medidas eficientes e eficazes, vamos perder em competitividade ainda mais. Assim como já evoluímos em muitos aspectos nessas mais de 2 décadas, tenho a convicção de que com o trabalho e vontade dos agentes públicos e privados haveremos de nos tornar uma economia eficiente e desenvolvida. Espero que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal possa ser, nesses próximos 2 anos, um palco de grandes debates econômicos e, sobretudo, um vetor que auxilie e promova as mudanças necessárias no nosso arcabouço legislativo nacional para que o Brasil possa vencer mais essa etapa. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e um bom dia a todos.